Olá, professor? Boa tarde, é um prazer ter aqui. Nós estamos aqui para conversar um pouquinho para nossa live do Chá das 5. O que é o Chá das 5? Foi construído com o objetivo de comemorar os 26 anos de Selecta. Nesse encontro que tem como missão transformar através das conexões. E nada melhor do que trazer pessoas que fizeram parte dessas conexões. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês Luciana Sato, que foi uma grande conexão. A gente se encontrou numa formação de teoria integral em São Paulo, e aí a gente se uniu tanto, né, em vários momentos, e o mais importante é que este momento realmente possa ser mantido e que a gente possa estar sempre juntos, né? E aqui agora, nesse encontro, a gente vai poder falar um pouquinho e que ela possa nos contar. Então, é publicitária, trabalhou em grandes corporações e trouxe a grande novidade que a gente trouxe no ano passado aqui para o Espírito Santo, que é a Rede Estia. Conta pra gente, Lu, um pouquinho da sua trajetória, de quem é você e dessa rede maravilhosa. Bom, Vânia, primeiro quero te agradecer pelo convite. Você é uma grande provocadora, porque a primeira vez que eu falei da rede em outro lugar que não na própria rede foi aí em Vitória com você. Então, super te agradeço por ter aberto essa oportunidade para mim. Bom, eu tenho uma carreira assim, em grandes empresas, né? Então, quase 20 anos no mercado corporativo, empresas como Natura, Abril, Lelis Blanc, DHL e mais recentemente Sodexo. E aí, o que me fez fundar a rede foi inspirada no ambiente masculino, né? Então, meu marido, ele estava procurando trabalho numa outra área, e aí os homens, né, que andavam de moto com ele, é que abriram essas oportunidades. Então, eles mapearam currículo, mapearam network, fizeram currículo, colocaram ele em entrevistas, levavam ele para viajar com um grande suporte emocional. E eu falei, puxa, como é legal isso que os homens têm, né? Porque quantas vezes a gente não vê as próprias empresas patrocinando jogos de futebol para os colaboradores se socializarem e no fim de lá saem muitos negócios, né? E as mulheres, por outro lado, a gente tem muita questão dos papéis, né? Então eu faço parte de WhatsApp de mães, fazia parte de uma rede de gênero, mas muito ligada à liderança, mas então era muito focada em papéis e não na questão da mulher, independente do papel que ela tem. E o meu questionamento foi sempre, as mulheres, elas ocupam mais espaço na sociedade, mas as questões femininas continuam sem espaço. Então, como que eu posso criar um ambiente onde a gente pode se despir dos nossos papéis e trazer o que mais a gente se questiona mesmo, mas porque, para mim, a conexão mais verdadeira é quando a gente despe desses papéis, né? E aí eu me inspirei na Estia, que é uma deusa grega, e mais recentemente até descobri que ela não tem lugar no panteão porque ela cedeu o lugar dela, né, para o Dionísio, que é um deus mais jovem, e por isso que ela é considerada a deusa do acolhimento. Né? Então, ela é representada hoje por uma lareira redonda, significa essência, e essa lareira redonda fazia com que as pessoas eram convidadas a sentar ao redor dessa lareira, e eu falo que não é uma fogueira, porque não é quente que queima, mas é lareira, aquela temperatura gostosa e aconchegante para as pessoas conversarem ao redor dessa lareira, né? Ai, muito bom, muito bom. Esse é o convite, com um chazinho, né, Vânia? Então, com um chazinho para a gente conversar ao redor da lareira. E eu acho que essa palavra do acolhimento, né, que você traz da rede, e com tudo que você conta, com todas as experiências que a gente já teve, eu acho que neste momento é o diferencial, né? O quanto que as pessoas estão precisando desse acalento, desse lugar quentinho, desse acolhimento, não é isso? É isso mesmo. Então, nos ambientes, principalmente quando a gente fala, né, que a gente foi arremessada aí nessa realidade, que a gente não escolheu, mas que a gente foi empurrada para essa mudança, as pessoas todas ficam inseguras, né? Então, tudo bem, a gente
está trabalhando, tem a questão do homeschooling, tem as atividades de casa e tal, mas onde que a gente pode ter esse lugar que a gente simplesmente relaxa, onde a gente não é julgado, né? O acolhimento significa muito de não ter o julgamento, de você entender a perspectiva do outro. E eu acho que tem muito disso, né? O problema é que geralmente a gente entra em ambientes de muito embate, né? De muita briga, muito julgamento e tal, e pouco acolhimento, né? Então, como que nesse momento em que a gente, que você falou outra hora, né? A vida é o mais importante que tudo, como a gente entende e acolhe a perspectiva do outro, né? Acho que essa é a grande questão que a Esha traz, e principalmente para as mulheres que têm tantos papéis e tal. Então, a Rede, ela começou muito acolhendo essas mulheres nos seus mais diferentes desafios, mas hoje ela também inclui homens, né? Porque são questões de ser humano, né? Isso, e na verdade, assim, quando você estava falando disso, né, desses papéis, e neste momento, né, eu tenho ouvido dessas rodas que a gente tem trazido e conversado, muitas mulheres estão sofrendo mais, né, até por conta do momento de aculturação, né, desse papel ser institucionalizado que é da mulher, então é casa, então, assim, marido, estamos dois em home office, mas um está no quarto e a mulher está coordenando tudo o que acontece, trabalhando. Então, este movimento, né, acho que é um momento e acho que a nossa oportunidade de estar junto aqui é para alertar, olha bem, tudo bem, estamos nesse lugar, assumindo todos esses papéis em função de uma cultura que a gente traz, mas é possível questionar, é possível que a gente possa rever e, como a gente fala, né, não só questionar, mas se posicionar. E aí, não está legal. Né? Como é que a gente pode se reencontrar até para dar exemplo dos nossos filhos, para as próximas gerações terem posicionamentos um pouco mais igualitários, né? Um pouco mais, para que principalmente as mulheres possam juntas fazer esse papel, né? De sair desse lugar isolado de povo, de assumir tudo e ainda ficar culpada porque não dá conta, para que a gente possa, né, caminhar. E aí eu acho que era legal você trazer um pouquinho dessa gestão dessa mudança, né? Que as mulheres passam e que esse mundo está passando. A gente trazer um pouquinho disso. Tá. Acho que tem duas coisas que você falou que são bem legais, né? A primeira é que, assim, esse papel de super mulher, né? Até fiquei meio assim quando a ONU escolheu a Mulher Maravilha como símbolo da mulher. Puxa, o que a gente não precisa é de um símbolo que ainda faça a gente ser super mulher. Né? Porque tem essa questão de construção cultural de que a mulher tem que dar conta de tudo. Então, esse dar conta é filho, é cuidar dos idosos, dar conta da casa, dar conta do trabalho. E aí tem muito disso, né? Tipo, o quanto a gente fala para a família: olha, eu vou trabalhar, mas você é tão boa mãe, tão boa pessoa aqui da casa, que no fim você nem vai perceber que eu trabalho. E para o chefe falar: olha, eu sou tão boa funcionária que você nem vai perceber que eu tenho família. E aí a gente se sobrecarrega, né? Então tem essa questão aí que é super complexa mesmo. E aí, assim, que foi um ponto que você falou, assim, como que a gente realmente estabelece alguns limites? A gente, primeiro, tem mesmo que combinar o jogo, né, para a gente não se sobrecarregar. Então, é combinar o jogo, estabelecer limites, sabendo que estabelecer limites significa vou frustrar o outro em algum momento. E tudo bem. Porque a gente... Tudo bem. Isso é tudo ótimo. Bem. Tudo bem. Eu estou me preservando, porque a gente, às vezes, quanto mais a gente deixa espaço para o outro, mais a gente fica sem espaço. Então, o que acontece é que eu sempre falo para algumas pessoas, assim, que às vezes dizer sim para mim significa dizer não para o outro. E tudo bem, porque eu preciso dizer sim para mim, né? E aí essa outra... É o espaço, né? Esse espaço. E a Esha, ela fala muito que a mulher, ela tem que ter o espaço dela, né? Um lugarzinho da casa que for. Eu fico brincando assim, para as mães pode ser até no banheiro, porque às vezes eu nem banho consigo tomar sossegado. Então, assim, um momento que você consiga se centrar, porque essa autorregulação, ela é bem importante para a gente poder ser melhor com a gente mesmo e com o mundo, né? Você só consegue fazer as coisas se você estiver inteira. Então, essa é a primeira questão. E a outra questão que você estava falando da jornada emocional, da mudança, é que todos nós fomos jogados mesmo para essa mudança. E a gente passa por uma curva de mudança e, ao mesmo tempo, que é uma mudança, que é uma questão até de luto mesmo, né? Porque a gente nega. Então, a gente fala assim, isso não vai acontecer comigo, né? Então, essa primeira fase, isso só aconteceu lá em tal lugar, tal. E aí a gente começa a negar.
Aí depois, num outro momento, porque é o medo, né? O medo da mudança. Todos nós somos resistentes a mudar. Então, assim, a gente pega e fala não. Aí depois a gente começa a ficar com raiva. A gente fala, por que comigo? Ai, é bem nessa hora, bem agora. E a gente começa a trazer essa raiva. Tem até só para interromper um pouquinho e para falar sobre essa coisa da raiva, né? Tem uma frase, uma artista que aconteceu, não sei se foi Maite Proença, não sei, pegou fogo na casa dela toda, né? Quando ela estava começando a se recuperar, pegou fogo, ela perdeu tudo, e ela falava, por que comigo? Por que comigo? E aí um dia, uma pessoa que ela conversava e tal, não sei se era um monge, virou para ela e falou assim, já perguntou por que outra pessoa e não você? Por que outra pessoa poderia passar por isso e não você? Né? Então, o que a gente pode fazer? Então, quando a gente aceita aquilo que está ali, e a gente assimila isso, né? Então, em vez de por que eu, é por que não eu? Por que outro e eu não poderia? Né? Então, igual muitas pessoas falam, estamos todos no mesmo barco. Não, nós estamos no mesmo problema. Na mesma tempestade. A gente está na mesma tempestade com barcos diferentes. Totalmente. Alguns no bote, né? Isso, tem alguns uns que sem nem bote. acharam, só de tabinha mesmo navegando. Então, como é que a gente ressignifica isso para que a gente aceite, né? E é normal, viu, Vânia, essa questão da oscilação. É normal essa questão da oscilação também, né? De a gente negar e ficar com raiva e acolher essa raiva e saber que a gente está passando por uma jornada, porque, afinal de contas, é uma mudança, né? É uma mudança grande para a gente. Então, assim, acolher que saber assim, olha, tudo bem oscilar, porque tem essa questão entre a depressão e a ansiedade, que a gente olha para o passado e a gente se apega às coisas. Era tão bom há 90 dias, tantas coisas estavam acontecendo há 90 dias. E daí depois a gente fala assim, mas o que vai ser o futuro? E tem essa ansiedade que é incerta, né? Então a gente fica nesse pêndulo que a gente fala, entre a depressão e a ansiedade, entre a depressão e a ansiedade. Mas, assim, o que ajuda muito na gestão de mudança é quando você começa também a explorar os benefícios, até que você veja e comece a incorporar os aprendizados, né? Então, o que de bom que tem acontecido, né? E aí, até falando das dicas, que você tinha pedido um pouco de dica, é assim, quais são as desvantagens deste momento que eu preciso superar, né? Então, tá bom, sei lá, eu tenho uma trava sobre digital. Quais são as coisas que eu posso me superar? O que eu preciso fazer para me superar nesse momento, né? E, ao mesmo tempo, quais são as vantagens que eu posso alavancar, que eu posso ainda mais utilizar aí, né? Porque também trazem oportunidades. Tem gente que vê o copo meio cheio e tem gente que vê o copo meio vazio. O que dá para a gente fazer aí para a gente começar a encher mais esse copinho e para a gente superar as adversidades, que elas são normais, né? Que aconteçam. Então, essas duas coisas para a gente ir incorporando esse aprendizado. Até para lembrar uma coisa que você fala muito, né? E que eu uso de uma maneira diferente, que é achar os seus pontos fortes para você focar neles, 60%, e isso faz com que a sua carreira se deslanche, né? Você traz muito essa coisa da energia. E acho que nesse momento, né? Vamos trazer essa dica aí, né? Desse lugar da gente fazer essas anotações aí. Como é que é mesmo? É um livro, né? Tem um livro que chama Designing da Vida, né? Design da Vida ou Designing Your Life, tem as duas versões, que é do Bill Burnet. Ele é um curso dos mais concorridos da Universidade de Stanford e ele usa a metodologia de Design Thinking para as pessoas planejarem sua vida e sua carreira. Que ele fala que uma vida bem planejada é aquela vida que você pode ser o que é e fazer o que você acredita. Isso é ter uma vida bem planejada. Né? Porque você está alinhado, né? Alinhado. Congruente, né? Congruente. E aí, assim, a dica principal que eu tenho feito sempre é coloco na minha agenda todos os meus compromissos e aí eu marco com um coraçãozinho, com um negocinho de raiozinho que me dá energia, que me aquece o coração, deixa um quentinho no coração. Porque são os momentos que eu falo, putz, isso tem sentido, isso me aquece, isso me dá energia. E ao mesmo tempo saber que aquelas outras coisas que você fez são várias coisas, são tarefas muitas vezes, e que elas te drenam energia, porque a gente deveria focar para ter uma vida bem planejada e mais alinhada, né, mais congruente, naquilo que te dá energia e te aquece o coração. E aí ele fala que fazendo 3 meses você consegue ter uma boa noção da onde os pontos se conectam.
E aí reprogramar, né? Porque se você focar naquilo que te dá energia, você cada vez tem mais, porque a gente acha que a sensação de fazer muita coisa, mas quando você está numa coisa que você gosta, você passa o dia e você fala, nossa, já escureceu, porque é gostoso, né? Então, acho assim que foi muito legal isso, eu acho que são dicas valiosas e que o mais importante é que a nossa conexão permaneça e que a gente possa trazer através da rede, através desses lugares que a gente se reconecta para transformar, né? Para que a gente possa realmente posicionar pessoas e dar esse suporte para que a gente possa sair um pouquinho desse local se conectando não só com as mulheres, mas também com essa nova possibilidade da gente ressignificar espaços, lugares, deveres, culpa, tudo isso, né? É isso aí. Muito e queria que a gente pudesse marcar outros encontros, né? Vamos marcar muito mais, porque você sabe que você é uma pessoa querida, eu quero estar juntinho, né? Então, que a gente possa aglomerar aqui em Vitória outra vez, né? Logo, logo, logo mais. Logo, 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 logo. Te agradeço Obrigada. muito. Eu falei com Luciana Sato, minha querida paulista, mas que tá doida para vir para cá. A gente já amo Vitória. Amo coco, camarão no coco, filé mignon na cestinha de provolone. Gente, eu adoro comer, tá? Comer me dá bastante energia. Isso dá coraçãozinho, né? Coraçãozinho. A gente espera, né? A gente já tem um encontro pré-marcado em agosto para a gente continuar com essa formatação da rede, mas eu espero realmente que isso seja confirmado. Vai seguindo aí no Insta, toda quarta-feira a gente tem live. Vai seguindo aí para que a gente possa se manter unido. Muito obrigada. Obrigada. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Vânia. Beijo. Obrigada, pessoal.